Olá, você está na Estação Ideia, aqui no estúdio Estação Ideia, em mais uma edição do programa Estação de Negócios. Aquele programa que você já sabe, que sempre traz um convidado especial, um empresário, alguém que se destaca na mídia. E hoje nós temos mais um convidado legal, mas não vou contar ainda não, sem spoiler, tá? Eu tô aqui com a minha companheira de programa, Raquel. Raquel, tudo bem? Tudo bem, Niltinho? Prazer estar aqui nesse programa mais uma vez com vocês. Hoje temos um convidado especialíssimo, empreendedor, um cara da mídia e teremos muitos Será bons que é especial conteúdos. mesmo? Ele é muito especial, tem coisa boa demais aí para ele trazer pra gente. Então é isso aí, o nosso convidado especial hoje é um cara que faz um barulho danado na internet. Nós estamos aqui com o Lucas Seron. Lucas, seja bem-vindo, querido. Nilton, Raquel, um prazer gigante estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo espaço. E que ambiente lindo vocês criaram. Então vai ser legal compartilhar nossas ideias aqui. Alguém pagou pra você falar isso ou não? Não, ainda não. Vou cobrar o cachê depois. Ah, tá bom. É isso aí, Lucas. Bom, obrigado pelo elogio. É muito legal a gente ouvir isso. E é muito legal estar recebendo você. Mas, Lucas, o que a gente vai começar perguntando pra você é o básico do básico. Eu nem sei se você vai saber responder direito. Mas quem é o Lucas? Conta pra gente. Muito bom. Um prazer gigante poder me apresentar dessa forma, desse lado da mesa, né? Explicando como entrevistado no entrevistador. Bom, o Lucas. O Lucas, acima de tudo, é pai, cristão, temente a Deus, marido, hoje é influenciador, querendo ou não. Há quem diga que eu fiz faculdade de Direito, se chamar de doutor eu corro 3 dias sem olhar pra trás. Me identifico muito com a carreira de palhaço, que foi onde eu comecei a trabalhar em cima de palcos, me apresentar pra mídia. Mas o carro-chefe de explicar quem é o Lucas Seron, principalmente na mídia hoje, é: eu sou esticador profissional de queijo. Esticador de queijo? Esticador de queijo. Explica pra gente o que é esse esticador de queijo. A gente tem um momento de mídia social que a gente precisa criar um conceito de food porn. O que é isso? É você sentir o gosto ou até o cheiro da comida através da tela. E muitas vezes esses gatilhos e ganchos que fazem com que a pessoa queira conhecer não só o restaurante, mas o ambiente que você vive. Então, esticador de queijo profissional, eu brinco, porque a gente usa muito do elemento do queijo ou até do frescor do alimento, a fumacinha saindo por de cima do produto, do alimento que a gente vai filmar, o cair do chocolate quando ele vem derretendo, para trazer um entrosamento entre a pessoa que está vendo aquele conteúdo e gerar o desejo para ela ir consumir naquele local. Então, esticador profissional de queijo. Incrível. Inclusive funciona, viu, Lucas? Porque assim, eu vou te contar que desde que eu comecei a te seguir, sempre que eu vejo os seus conteúdos, eu fico com vontade de comer aquilo que você está publicando. Então, realmente, um super empreendedor, um super influencer, os seus conteúdos são incríveis. E eu quero que você conte um pouco sobre as suas páginas, né? Você tem o Repórter São Paulo, que ali vocês falam um pouco de entretenimento, gastronomia, turismo, e o Amo Butantã, que eu acho que é o seu grande xodó, né? Que você diz que ama o Butantã. Então, conta pra gente dessas duas páginas, como que surgiu esse trabalho, né? Como que virou um trabalho, né? Como que virou um negócio? Muito bom. Como eu falei, eu venho da palhaçaria, então eu tinha uma empresa de eventos que foi um destaque dentro de mídia social. Então, na época que empresas, referências dentro do entretenimento infantil, até que vendem brinquedos, não tinham destaque em mídia social, a minha empresa, que chamava Arte Mãe Eventos, e eu, o tio Farofa, fui palhaço durante muitos anos, tinha um destaque em mídia social. Então, antes mesmo de existir a bolinha do Stories, antes de existir o Reels, quem é mais antigo de Instagram vai lembrar do IGTV, a gente já tinha um destaque em mídia social. Então, naquela época lá, eram poucas as empresas que tinham 50 mil seguidores. E como a gente criava conteúdo com crianças, muito em foto, muito em vídeo em live, a gente já fazia, acabou que teve um destaque através de mídias sociais. Bateu pandemia. Eu não preciso nem te explicar que eventos foram proibidos, né? A minha empresa que era licitada pela prefeitura... Foi uma época terrível, né? Foi uma época terrível, né? Acho que gerou muita oportunidade. Assim, eu penso que todo momento difícil para o público em geral, cria oportunidades para as pessoas que estão preparadas para se posicionar naquele momento. Então, o primeiro impacto foi, a gente tinha muita repercussão em mídia social e eu só atendia a geolocalização de São Paulo. Então, muitas vezes eu entendi aquilo que eu já até comentei com vocês nos bastidores, de deixar dinheiro na mesa. E aí, o princípio de pandemia foi positivo para a empresa de eventos. Por quê? Fui fazendo live parties. E ali, essas live parties que eram festas online, eu conseguia fazer para o mundo inteiro.
Então eu fiz festas para vários lugares diferentes e entendi o meu prazer por ser apresentador. Então, o Lucas, que antes tinha uma restrição geográfica e ficava dentro de um ambiente que era só São Paulo, eu trabalhava muito em Alphaville, em Jardins, a gente tinha um público bem seleto que gostava do trabalho. Eu sempre tive aptidão para trabalhar com o público premium. Passou a conseguir se expandir por vários lugares diferentes. Então, e a internet deu um boom durante a Covid, né? Principalmente as lives, né? As lives, essas festas, né? Se tornou necessário, né? As pessoas elas precisaram aprender. Aquilo que estava sendo adiado e era um destaque para quem estava na rede, teve todo mundo obrigatoriamente que se adaptar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Você escolheu o Butantan ou o Butantan te escolheu? O Butantan, posso dizer que me escolheu. Há 50 anos a minha família mora nesse bairro, né? E a página do Amo Butantan, ela surge justamente por conta de um apreço pessoal que existe de mim com o bairro. É algo que rola uma sinergia muito grande entre o público da região e eu realmente sou, assim, um amante de verdade da região. Eu trabalho muito para fazer com que o lugar seja o quão bom ele pode ser. Que legal. E pelo visto você é muito conhecido lá, né? E conta pra gente, assim, quando você vai nos lugares, as pessoas falam, você é o Lucas Seron, você é o da página, rola isso ou não? A gente hoje vive uma realidade que é assim... A celebridade do bairro, né? ou não? São 54 mil moradores no Butantan, 55 mil seguidores na página hoje. Então, eu costumo dizer que 100% do bairro segue. E é muito legal que por ser reconhecido em vários ambientes diferentes. Quando me perguntam isso, eu cito o Whindersson Nunes, que ele criou um poema que é o seguinte: ninguém acredita quando me vê entrando na padaria. Demora de 5 a 10 segundos pra ficha cair. É legal, eu tiro foto, gravo vídeo pra toda a família. Bom, né? Enquanto isso meu café esfria. Então, há lados bons e lados ruins. Eu gosto muito desse carinho, desse calor do público. Eu acho muito interessante, mas quando eu preciso viver alguma coisa na minha vida pessoal, eu saio do bairro. Acho que pra mim é mais simples, porque é uma geolocalização restrita. Então, eu venho, por exemplo, em Pinheiros, em Osasco, já me conhecem. É uma coisa que algumas pessoas reconhecem. Mas o nível de assédio, de relacionamento pessoal, acaba sendo menor quando eu tô em outros lugares. Imagino pra quem é, assim, artista global, tipo a Anitta, o Whindersson Nunes, deve ser até um desafio maior do que só a carreira de mídia, né? Estar dentro de um ambiente que qualquer lugar do mundo que você tiver vão te conhecer. Então, no Butantan, eu costumo dizer, entrevistei na época de eleição lados de candidatos diferentes, e ao andar dentro de comunidades no Butantan, ninguém reconhece os candidatos, mas a mim reconheciam. Então, aquele momento de chapa eleitoral, que estava todo mundo andando junto, e eu acompanhei os dois lados, não tem um lado, estou acima disso, a gente vai cobrar quem quer que seja o político que estiver ali envolvido. Sim, tá mas certo. as pessoas não reconheciam o político, porém reconheciam a mim. Então viu falando assim, você vai se candidatar? Falando, não, você tem mais credibilidade, né? No é maluco isso. O Lucas vai da coxinha até na bancada política. Justamente. A gente acaba tendo um relacionamento com todo mundo. Porque o Amo Butantan e a minha audiência hoje, a minha imagem, ela não serve só para vender produto. A gente tá ali para cobrar com que o bairro seja melhor, para as pessoas que moram lá. Eu costumo dizer o seguinte, que quem muitas vezes... o Butantan é muito plural. A gente tem tudo para todos. Então tem um público que é o público A, e tem um público que é o público Quando a gente fala em Butantan, a gente já pensa que lá só tem cobra, né? Por causa do Instituto, né? O Instituto Butantan geralmente é algo que as pessoas conhecem o bairro, mas ele não, de longe, ele não representa o bairro. É algo, é um mundo paralelo, parece, né? Eu fui criado dentro do Instituto, não por ser uma cobra, mas por muitas vezes ter ido lá na infância brincar, mas hoje eu enxergo que tem vários tipos de coisas diferentes. Então quem é bairrista reconhece muito isso. E o Butantan ele tem esse objetivo de conectar as pessoas que moram no bairro com as pessoas que vendem no bairro. Por quê? A gente vive uma realidade. Quem consome no bairro muitas vezes é a classe que não tem como se locomover para de lá da ponte. Então o meu trabalho é revelar que tem coisas incríveis dentro do Butantan e que as pessoas que geralmente saem do bairro para consumir têm uma alternativa para conhecer no bairro. Não que seja negativo sair, mas que tem coisas muito legais ali, né, na nossa região, que a gente consegue fazer com que o próprio bairro se fomente e se ajude a se evoluir. É espetacular, porque você é um prestador de serviço. Exatamente. Você é um prestador de serviço, né? Agora me conta assim uma curiosidade. Você lembra, lógico, você vai lembrar, alguma notícia, alguma coisa que você fez que bombou? Fala, essa aqui vai ser difícil bater de novo.
Com certeza. São dois lados diferentes. Posso citar duas notícias? Melhor para nós. Na mesma semana que teve um helicóptero Águia da Polícia Militar que foi levar um rapaz que tinha sido picado por uma cobra no Instituto Butantan, já que a gente citou ele, e o vídeo viralizou, e eu dei os parabéns para o Instituto, pelo movimento, por tudo que estava acontecendo, por quanto é legal ter isso dentro do nosso bairro. Na mesma semana, veio à tona uma notícia de que o Instituto Butantan queria desmatar 6.600 árvores dentro do Instituto para fazer fábrica de vacina. Então, eu soltei na mesma semana os dois conteúdos. Os dois viralizaram. E eu fui xingado dos dois lados. Porque tem pessoas que, via de regra, a pessoa que vai comentar, a pessoa que vai engajar um conteúdo, ela dá um rage, né? Então tem gente que ama, que apoia, que tá super a favor, mas às vezes a mesma pessoa que elogiou um conteúdo, mesmo meu conteúdo, xingou no outro. E é muito engraçado isso, porque são dois conteúdos que são totalmente reveses, um falando muito bem da instituição, outro falando uma realidade do que estava acontecendo e, querendo ou não, tendo um viés negativo do posicionamento, do momento da empresa, porque é uma empresa, uma fundação, mas é uma empresa que está comandando isso, e são dois conteúdos que viralizaram. Então, os dois movimentos atacam e agradecem. Isso é curioso. E como nasceu a página? Teve um estalo e falou assim, vou falar do Amo Butantan? Ou foi alguma coisa que você falou, epa, que tem uma oportunidade? O Amo Butantan veio da inspiração do meu padrinho de página, que é o Gabriel Santini, do Sampa Dicas. Alô, Gabriel! Olha lá, pega a visão. E ele é um amigo há muito tempo, um amigo de época de faculdade, que a gente viveu várias coisas e eu vi a ascensão do negócio dele. Quando ele começou dentro do Butantan, ele tinha o Guia Butantan. E aí, quando o Sampa Dicas explodiu, que hoje é a maior página de influência que existe em São Paulo, o Guia Butantan morreu. E aí surgiu-se uma oportunidade. Foi naquele fim de pandemia, então onde eu entendi que a gente precisava se conectar. Então surgiu com o intuito de, eu vou ajudar as pessoas. Eu quero fazer com que as pessoas consigam vender. Eu tinha vários amigos e colegas e empresários da região. Eu, na época, tinha uma hamburgueria delivery, como acho que grande parte das empresas surgiram aí. E eu percebi que, assim, ninguém conseguia vender porque ninguém conseguia se conectar. Chegou uma época que era proibido panfletar, por conta do nível de risco de contaminação. Então foi assim, vivamos absurdos, né? E geraram oportunidades. Sim. Então eu consegui me posicionar no momento, naquela circunstância, e o Amo Butantan nasceu com o objetivo de ajudar as pessoas a mostrar que elas existem. Porque se ninguém sabia trabalhar com a internet, imagina um empresário que ele já vendia bastante porque ele tinha uma localização legal, uma fachada boa, para se adaptar ao sistema do delivery. Sim. Era impossível. Então a gente tinha que mostrar de alguma forma. Então aí nasceu a página. Claro que durou um tempo para conseguir monetizar, para fazer com que isso virasse uma empresa, né? A primeira empresa de mídia digital minha. E eu costumo dizer o seguinte, que para você encontrar algo que vai mudar a sua realidade, é encontrar algo que você gosta tanto de fazer, que você faria de graça, e fazer. Porque depois de um tempo, sem sombra de dúvidas, vai fazer uma fila de gente querendo te pagar fortunas por aquilo. Então é sobre fazer o que você ama. Realmente, hoje parece clichê, mas eu trabalho com o que eu amo fazer. Que legal. Mas olha só, e a gente percebe isso, né, Niltinho? Sim. A gente percebe que tem esse amor e essa conexão com o que ele faz, né? Realmente. Não, e o que leva ao que leva. Por exemplo, ele teve essa ideia da página, foi levar prestar um serviço para a comunidade, para todo mundo, né? Para o bairro todo. E você acabou se transformando num jornalista. Sem querer, você se transformou num jornalista, porque você faz cobertura jornalística, né? Como eu brinquei agora há pouco, desde a coxinha até a bancada política, até problemas como esse do Butantan e tal. E como é ser esse jornalista na rua, falando de vários problemas diferentes e também falando de gastronomia, falando de comida, de bebida, de pastel? Como que é isso? Eu falo muito sobre posicionamento, principalmente dentro do digital, né? E aí o Amo Butantan chegou um momento que ele começou a romper as barreiras do bairro. E eu percebi que quando eu publicava alguma coisa que era fora do bairro, as pessoas que são bairristas não gostavam. Elas tinham um viés negativo daquilo. Daí nasceu minha outra página, que está totalmente ligada ao jornalismo. Eu pensei, não fiz a faculdade de jornalismo. Como eu posso me posicionar como já que é intrinsecamente o que eu estou fazendo, sem estar infringindo a lei? Repórter. Para ser repórter, basta você ter audiência. Então nasceu a página Repórter São Paulo, que falava sobre as coisas que tinham ao redor do nosso bairro. Tá até na tela aí, ó. Ah, que legal. E hoje é a nossa página 181.000 seguidores. Com maior audiência. Por conta justamente de ter moldado e mudado a forma de criar conteúdo. Porque antes a gente tinha uma forma de trabalhar, como por exemplo, Sampa Dicas, diversas páginas que são assim, muito relevantes, que trabalhavam com viés de dicas.
eu tentei trazer uma coisa um pouco mais formal, falando sobre reportagem. No fim das contas, a gente acaba tendo um critério um pouco diferente de análise sobre o lugar e também trazendo um formato de comunicação que vai ter mais um microfone, uma lapela, uma forma de interagir mais com os proprietários e menos apenas com a gastronomia. O Repórter São Paulo abriu, então, outros horizontes que eu nem imaginava naquele momento. Eu costumo dizer que rompeu a barreira do Butantan na minha vida dentro da mídia digital. Legal. Você falou, nós falamos de jornalista, mas tem mais uma característica aí, que também nasceu em cima da página. Nasceu também, talvez já existisse, mas nasceu aí o grande vendedor. Eu ia falar isso, Niltinho, porque o Lucas, ele tem um viés muito para vendas, né? Porque ele tem esse empoderamento do empreendedor, e a visão, né, do empreendedor, mas também você olha muito para o lado das vendas. Eu preciso ajudar o cara a vender. O cara não, ele está indo agora para um cenário desconhecido, então preciso ajudar ele a vender. Então você tem muito esse viés da venda, né, dentro de você. Então, além de ser empreendedor, influenciador, tem muito a questão da venda. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de vendas, né, que aí depois você foi se aprofundando, criou seus cursos. Conta pra gente um pouco sobre essa parte. Bom, bora. Gosto muito de vender. Eu acho que eu sinto, na verdade, que ninguém gosta que vendam para ele. Todo mundo gosta de comprar. Todo mundo gosta. Eu gosto de comprar, você gosta de comprar, mas ninguém gosta que vendam para ele. Então, a forma leve que eu encontrei de fazer essa comunicação e vender é através de uma influência que vai entregar uma referência de experiência. Então, como que eu posso te dizer? Em vez de eu falar assim, estou vendendo esse produto, eu vou mostrar o benefício, a qualidade que ele tem em conteúdo. De uma forma que muitas vezes vai ser extrovertida. Então, a gente trabalha muito com humor. E eu vim de uma carreira em vendas, estudei direito, por mais absurdo que pareça, mas eu sempre trabalhei com vendas. Então, para pagar a faculdade na época, tive alguns negócios, algumas empresas, outros que ainda existem, e o meu foco sempre foi ter um bom relacionamento com o cliente, poder demonstrar o quanto aquilo que eu estava idealizando, o quanto o meu produto podia solucionar de fato uma dor, né? Porque a gente compra por desejo ou por dor. E eu sinto que muitas vezes é a dor que movimenta a nossa vida, né? Então, mas você já parou para pensar que o vendedor vende dor? Até verdade. A composição da palavra. Olha só, riquíssimo, hein? Vende dor. Não tinha feito essa analogia, gostei. É verdade, e por isso que hoje a gente nem usa dentro da área de vendas vendedor, a palavra vendedor, né? O nome vendedor. É executivo, consultor. Porque na verdade é um consultor. E quando você pega lá um pastel na feira e que você está mordendo aquele pastel e está fazendo com que as pessoas do outro lado do telefone fiquem morrendo de vontade, naquele momento você também está vendendo. Você está fazendo uma venda ali, porque tem todo um envolvimento com o cliente que está lá, com o pastel que você está comendo. É a arte de saber se posicionar. Absolutamente. Eu entendi, depois de muito tempo vendendo e tendo empresas, o seguinte, que eu tinha formas diferentes de captação de lead, jeitos diferentes de conseguir me conectar com o meu cliente, mas tinha sempre uma forma que ela era imbatível, a indicação. Então, quando o cliente ele vem através de uma indicação, quando eu costumo dizer que eu ganho a minha vida quando alguém fala que eu ajudei ele na mesa de almoço domingo para a família. Porque ali eu sei que a coisa acontece de um jeito mágico. E veja, eu entendi que a indicação era a forma certa de vender. Então, como que eu vou criar uma fortaleza de indicação através do meu trabalho? Me tornei o maior indicador do que eu faço. Então, dentro do Butantan, o maior indicador sou eu. Por isso a nossa preocupação hoje, muitas vezes, até comento muito com cliente, com amigos, que o nosso trabalho muitas vezes é devolver Pix. Porque não é tudo que eu vou divulgar. O meu maior ativo hoje, dentro dos meus negócios, não é o meu cliente que me paga, mas sim a audiência que confia em mim. Então, o quanto é precioso a credibilidade que eu tenho de transmitir aquela verdade através dos fatos e de ser assim, fidedigno ao que a pessoa espera de uma indicação minha. Não dá para divulgar qualquer coisa. Então dá uma dica pra gente, de como fazer. Você já nos explicou bastante, mas como você fazer essa venda sem que você seja interpretado como aquele vendedor das antigas, aquele vendedor de marketing das antigas, que é aquele estereótipo que está desgastado no mercado. Mostra pra gente mais ou menos o que é uma dica para ser esse cara de forma natural, que está entrando dentro do telefone do cara lá e está dando essa dica. Muito bom. O maior televendedor que eu conheço é o Botini.
Ele foi meu professor. Ciro Bottini. Em muitos momentos, em muitas ocasiões diferentes. Eu penso assim, ó, enquanto o mundo faz zig, eu faço zag. Então eu sempre vivo a contratendência. Hoje a gente vive um momento em que o marketing ele tenta disfarçar a venda de diversas formas diferentes. Os meus seguidores só existem, eles só me seguem para comprar. Então quanto mais claro eu for no sentido de eu estou vendendo isso para você, mais transparente é a nossa relação. E aí eu tenho, por exemplo, hoje eu tenho um jornal do bairro, que a gente fala só sobre notícias que acontecem na região. Lá não é para vender, lá é para falar notícia. Então a gente tem essa forma de comunicação. Já minhas páginas, elas são claramente páginas de comunicação e vendas. Então quem me segue é para comprar. E isso é o que é o mais mágico, porque às vezes a gente bate muitas vezes com o investimento altíssimo de uma mídia televisiva ou então de uma inserção de uma imagem em algum ambiente diferente. Por que a gente dá tão mais resultado? Porque todo mundo que me segue, então 55 mil pessoas do Butantan que querem comprar, 181 mil pessoas de São Paulo, de público premium, e daqui a pouco posso até explicar a diferença entre um público e outro, porquê, né, além do contexto regional de outra página, o porquê que essas pessoas compram. O objetivo delas é claramente comprar. Então ninguém me segue para ver onde eu tô. As pessoas que se tornam fãs do Lucas, que querem conhecer um pouco mais sobre o que eu faço, sobre o que é a minha vida pessoal, se inspira em mim, acaba sendo cliente de infoproduto, mas segue no meu perfil pessoal. E se percebe que tem um volume menor. Estamos chegando aos 20 mil seguidores. Então aquele ali não é um ambiente de vender. Aquele ali é um ambiente de transformar o posicionamento. Aquele ali é um ambiente de inspirar pessoas. Eu sou muito sério com isso. Então ali até tem alguma collab ou outra entre as páginas, mas eu acho que assim, o meu segredo para vender é justamente deixar claro que eu estou vendendo. No pé da letra só, marketing é mercado. Uhum. E marketing é praticando o mercado. No pé da palavra é o que ele faz. Exatamente. Ele pratica mercado. E olha que curioso que eu ia falar agora, depois pegando esse gancho que você colocou agora. Seguindo você, eu vejo claro esse posicionamento. Mesmo antes de você ter falado isso, eu já tinha percebido esse posicionamento. Então, para mim, tá tudo ok também. Eu sigo essa página e eu quero ver esse tipo de conteúdo que você está postando. Então, tá claro o seu posicionamento. Então, a importância da pessoa também é saber, ter claro qual que é o posicionamento dela e se posicionar daquela forma, né? Porque tem gente que, às vezes, não sabe exatamente o que quer, não tem muito claro qual que é o seu posicionamento de mercado, né? Isso é muito importante para você transmitir para o público e não fazer aquela propaganda disfarçada de conteúdo, né? Então, o que eu acho interessante na sua página é que realmente o seu conteúdo é uma propaganda e ao mesmo tempo é um conteúdo. E tá claro isso e tá tudo bem, né? Existem momentos e clientes que têm propostas diferentes, né? Então, hoje a gente trabalha, por exemplo, com grandes marcas. Posso falar o nome de marca? Claro. Sim, como, por exemplo, problemas. Atacadão, McDonald's, hoje me contratam para falar sobre branding de marca. Então, existe uma estratégia de rebranding, que a empresa está passando por um momento e ela precisa ter um contexto de ser amigável com o bairro. Então, se o objetivo dela não é finalidade em vendas, ela vai deixar claro no nosso briefing de ação, e a gente vai criar um contexto em que traga aquela empresa para a sensação de amigo daquela região que a gente está fazendo. Sim. É claro, se eu realmente sentir que é. Porque eu já neguei Pix de empresa grande, que essa nem vou falar o nome, acho desnecessário, porque não tinha conexão com aquilo que não só é meu público, mas com o meu ideal, o meu posicionamento. O meu objetivo é fazer com que o lugar, que o mundo, ou que onde a gente está, seja um lugar melhor. Então é conectar pessoas que necessitam daquilo com pessoas que estão vendendo aquilo. Não quero vender besteira. Por exemplo, Às vezes dizer que é uma coisa e não é, né? jogos de azar, por exemplo. Já tive um monte de bets de empresas diferentes que me contataram para vender pelo nível de poder de influência, pelo nível de engajamento. E não faz conexão com o que é a minha essência. Então eu prefiro não fazer parte disso. Não é só conteúdo para vendas, via de regra tá? 95% dos conteúdos que a gente posta é com a finalidade de vendas, afinal de contas é alguém contratando. E se o cliente não tem um restaurante lotado, se ele não tem excesso de pedidos, se a loja não vende e dá o sold out, eu tenho um problema depois, porque o meu cliente ele cria uma grande expectativa. Então veja, aquele mesmo cliente que muitas vezes não tem o budget para investir em uma grande empresa para poder fazer toda uma estratégia de marketing, toda uma veiculação em mídias que são poderosas, mídias abertas, etc e tal, ele precisa estar confiando na gente, cara, às vezes o último sussurro, o último suspiro dele, é a última gota de suor. Então ele conta com a gente muitas vezes de uma forma a salvar o negócio. Que é uma responsabilidade pesada. Então a gente precisa ter essa congruência entre com quem e como a gente se relaciona. Porque se o público só está afim de ver coisa bonita, eu não vou vender. Então eu preciso ser claro na minha comunicação.
A gente sabe É que isso você aí. vaza para fora, para outros bairros, mas é uma atuação de província. Ou seja, você trabalha mais voltado para o bairro. Já pintou alguma treta assim, amo Butantã versus amo a Lapa? Já pintou alguma treta assim, alguma coisa que você fez e que gerou uma treta entre bairros? Não? Na verdade, as páginas de bairros, elas se conectam com muita facilidade. Porque, veja, se a finalidade é clara de todo mundo, é fazer uma venda, não tem por que ninguém ter as pessoas se contraporem. Eu tenho uma assessoria de marketing de comunicação e hoje a gente faz gestão de diversas empresas diferentes nas mídias sociais. Entre essas empresas, a gente conecta com outros influenciadores. Então, tenho 3 carros-chefes dentro da assessoria, só para você entender. Um é o marketing de influência, que é o que eu faço. Então, a gente tem que ter conexão com um monte de página. Tem produto que não se conecta com a minha forma de comunicação. Tem produto que se conecta com outras marcas. Então eu vendo hoje grandes influenciadores. E para ser honesto, tirando o véu do marketing da conversa, há muitas ocasiões em que eu ganho mais vendendo meus parceiros do que vendendo a mim mesmo. Então, não é sobre a gente disputar mercado. Porque eu não acredito no conceito de concorrência. Sendo É bem sobre honesto. juntos vamos mais longe, né? Certamente. Quando eu fui escolher um lugar onde morar, eu queria uma rua dentro de hoje eu moro num condomínio, então eu queria uma rua que tivesse muitos jardins bonitos, onde a gente não precisasse ter portão para entrar em casa. E é assim que eu penso no mundo empreendendo. Eu vou escolher o que consumir. Eu não quero consumir um lugar sucateado. Eu não quero consumir uma empresa que está degladiando com a outra. Eu quero consumir de um ambiente que seja próspero. Eu quero consumir de uma empresa que seja bem relacionada com as demais que são correlatas a ela. Então, justamente por isso, a gente muitas vezes fomenta outras empresas. Então, hoje eu faço gestão da conta, a nossa assessoria faz gestão de conta de diversos influenciadores que trabalham com regiões que são afluentes às nossas. E às vezes, tá, e falando agora de jornalismo, esse potencial é muito maior quando a gente está junto. Porque, vamos lá, está acontecendo alguma coisa que não é só isolada naquela região, mas as pessoas, vamos tomar como exemplo, as pessoas que passam pela Corifeu de Azevedo Marques, que é uma avenida muito importante do Butantã, elas estão indo para Osasco ou estão indo para Pinheiros, certo? Se eu reclamar, é uma coisa. Agora, se o cara de Osasco, se o cara de Pinheiros e se eu reclamarmos juntos, não tem como não ter providência da prefeitura, por exemplo. Porque é muita gente reclamando junto. É muito rage. Sim. Então a gente tem uma conexão direta com as subs prefs. E a gente tem um relacionamento, assim, eu posso até dizer que íntimo, no sentido de, eles falam, e foi uma proposta que eu achei bem interessante. Em vez de você fazer conteúdo para falar o que está acontecendo de ruim, vamos fazer o seguinte, fala pra mim, eu vou te dar um canal de prioridade, olha a responsabilidade que a gente tem com o munícipe. Eu vou te dar um canal de prioridade para você conseguir resolver isso e a gente vai fazer um conteúdo falando sobre a solução daquele problema. Foi assim que eu conheci, inclusive, o prefeito da cidade. Então, a gente propondo soluções ao invés de relatar problema. Tem influenciador que quer falar de coisa ruim para ganhar like. E isso a gente sabe que tem muito mais repercussão. Hoje, por exemplo, a gente está no mês de maio, né? E a gente tem uma campanha do Maio Laranja. E a gente vive um momento que é extremamente importante para as crianças. Eu sou pai, vocês são pais, então a gente entende a relevância de falar sobre isso. E aí eu fiz até um paralelo com o meu produtor, GG, que está ali, que é o seguinte. Se eu estivesse falando sobre algum caso de atrocidade que aconteceu, de abuso infantil, por exemplo, ia estar explodindo de compartilhamento e de like. Mas eu fui lá falar sobre uma campanha que a gente fez junto com a... como que é, GG? A gente fez com o Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal com as escolas, desculpa, a Secretaria Municipal de Educação. A gente vai fazer esse conteúdo para falar sobre a prevenção, para falar sobre o como não acontecer. E aí o conteúdo flupa. Porque as pessoas, elas querem ver sangue, as pessoas querem ver quando acontece alguma coisa de ruim. Então é muito importante a gente estar conectado para falar sobre as coisas no sentido de tratamento. Porque falar sobre o problema, todo mundo consegue falar. Agora, e gerar uma solução? Sim. E eu vivo em viés dessa responsabilidade. Sim. Talvez é um vídeo que possa não viralizar, mas que você está se conectando com a sua audiência, né? Você está fortalecendo o seu relacionamento com a sua audiência. Porque o seu perfil de público, ele prefere esse tipo de conteúdo do que um conteúdo viral que fale de sangue, né? Por exemplo. Sim, e não só por questão de atingir o nosso objetivo, né? Que é propagar a notícia, o Disque 100, o Denuncie e tal, como também, justamente isso que você falou, a gente ter uma aceitação maior do que aquilo que o público acredita, a gente ter o viés de ideologias similares, né? Então, o público entender que eu estou filiado àquela ideia importante. E querendo ou não, o influencer vive isso, né? Eu sou uma influência, então eu influencio pessoas a pensar como eu penso. Tem gente que não imaginou que isso podia acontecer.
É algo que a gente só percebe quando acontece na nossa vida, com alguém próximo. Sim. Então é levar a notícia de uma forma leve. Mas, infelizmente, não tem o número de compartilhamentos e curtidas como Sim. se eu estivesse relatando um caso que aconteceu de ruim, entendeu? Poderia ter uma propagação muito maior, né? Porque, afinal de contas, é um assunto muito importante, né? Que as pessoas precisam estar atentas e precisam se aprofundar de alguma forma, principalmente os pais, né? Lucas, nós estamos falando do Lucas aqui que fala do Butantan, do Lucas jornalista, do Lucas que fala de gastronomia, mas tem um outro lado aí, que é o Lucas de vendas, que nós já falamos, que é o Lucas palestrante, que é o Lucas que dá curso de vendas, e eu queria que você falasse um pouco disso. Muito bom, vamos nessa. Bom, o final disso tudo foi que, trabalhando com o a que audiência... vende mais hoje é curso de vendas ou pastel na feira? Acho que em volume é pastel na feira, mas eu me arrisco a dizer, pelo menos dentro dos meus negócios, que curso de vendas vende mais, tá? Financeiramente pra mim, pelo menos. Online, Pensa igual, né, ainda? pensa igual. Não é? O que acontece é o seguinte, da onde nasceu isso aí? Posso contar essa história? Opa! Minha filha tem 16 anos, e aí há um tempo atrás um amigo dela da escola veio me procurar, que eu acho que tinha 14 anos, e falou assim, ô tio, como que funciona pra anunciar na sua página? Eu falei, bom, custa tanto, mas, né, amigo dela, falei, deixa eu entender qual que é desse moleque. E aí ele contratou a minha divulgação, juntou dinheiro, demorou 2, 3 meses, eu falei, você é linha dura, né, amiga da minha filha, vai ser mais difícil ainda. E divulguei um trabalho dele que era o seguinte, pedi para as meninas da assessoria validar, falei, vamos ver se não é porcaria que a menina tá vendendo, ver o que tá acontecendo. A menina, não, Lucas, funciona. E eu divulguei um infoproduto dele, isso há 2 anos atrás, que era de como ganhar dinheiro na internet. E aí, depois que ele passou 2, 3 semanas, ele virou pra mim e falou, ô tio, foi muito bom, eu ganhei 6 vezes o que eu investi. Eu falei, pô, peraí, eu cobrei R$1.000 na época pro menino pra divulgar. Ele ganhou R$6.000 com isso? Deixa eu ver esse curso. Aí eu assisti, era um curso de um outro menino, adolescente também, que tava vendendo um curso de como ganhar dinheiro na internet. Só que o único jeito que ele ganhou dinheiro na internet foi vendendo o curso de como ganhar dinheiro na internet. Eu falei, pô, eu tenho assessoria de marketing de comunicação. Eu trabalho com marketing de influência. Genial. Giro mais de R$1 milhão por mês para os meus clientes. E eu tenho também uma loja online que a gente vende sem aparecer, fazendo conteúdo viral. Eu tenho 3 formas que eu realmente ganhei dinheiro na internet. Não é possível que não seja eu mais apto do que esse menino para ensinar. Não por competitividade, mas porque eu quero agregar valor no mundo. Então, parece a minha responsabilidade social fazer um curso com isso aqui. E aí eu acabei criando o primeiro lançamento, que foi Como Ganhar Dinheiro na Internet, que é a única coisa que eu divulgo através do meu perfil pessoal. E é o criativo mais banal que você pode imaginar. Então, é uma câmera que está perdida no meio do mato, e eu levanto essa câmera e falo assim, tá triste, né? Parece tristeza, né? Mas na verdade é falta de dinheiro. Clica aqui que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro na internet. E isso é um campeão de vendas. Então, o quanto mais clara a comunicação de que eu realmente estou vendendo para você, mais funciona. Essa é a minha experiência. Principalmente com tráfego pago, que é um dos pilares da minha assessoria em marketing e comunicação. Então, daí surgiu um grande estímulo para isso. Eu sempre gostei muito de palco, sempre gostei muito de palestra, então eu já ensinava lá atrás sobre entretenimento infantil. Muitas vezes socialmente, explicando para as pessoas e trazendo recrutamentos dentro de comunidades, dentro de ambientes onde qualquer lugar que me dessem voz, porque era uma forma de recrutar. Trabalhava com freelancer, então quanto mais gente, melhor. Fui me aprimorando a me apresentar e vender a minha ideia, vender o meu peixe. Depois disso, desse primeiro lançamento, começaram a surgir propostas. Hoje o nosso escritório fica no quarteirão de trás do metrô Butantã e eu tenho um auditório para receber meu público e fazer constantemente palestras para a gente se conectar. Então eu entendi que a responsabilidade para com os empresários era muito além, porque as pessoas que empreendem muitas vezes elas estão tão fora do que é o digital, porque está dentro da operação e não se conectam. Eu comecei a sentir um outro poder dentro das mídias, que vinha de dentro da internet, mas saía para fora dela. Por quê? O empresário, e talvez vocês até entendam melhor ainda do que eu estou falando, ele passa tanto tempo preocupado com a própria operação que ele não consegue se conectar com o vizinho de loja dele. Ele não consegue conhecer quem mora quem trabalha no andar de baixo do escritório, por exemplo. Eu vou mais além. Ele não se preocupa em dar uma qualificação para o funcionário dele, ou seja, dar a cara dele para aquele funcionário dele. Eu chego em muitos locais assim que eu vejo, vou dar um exemplo mais tosco, um restaurante e o camarada te atendendo de uma forma esdrúxula, aí você fala, não é culpa dele, o culpado é quem contratou, quem não ensinou. Porque a vida em qualquer coisa que nós fazemos, é uma aula de vendas.
Tem tudo. Às vezes isso também é cultura empresarial, né, Niltinho? Porque as pessoas pensam que cultura é só para grandes empresas, mas a cultura, ela é a essência do dono, né? Então, e ela se expande para todos os funcionários. Então, se a empresa ela tem como cultura ensinar para o funcionário a história da empresa, todo funcionário vai saber a história da empresa. Às vezes você vai em algum lugar assim extremamente interessante, sei lá, um café super icônico, e você pergunta qual que é a história desse lugar. Ai, não sei. Bom, mas a pessoa não foi treinada para aquilo, né? Quer um exemplo? Quer um exemplo? Já perde um pouco a credibilidade de ser um lugar icônico, né? Quer um exemplo? Eu estou fazendo uma caminhada um dia lá na Celso Garcia e tem o bar O Garoto. Aquele bar, eu cheguei para a moça e falei assim, você sabe que o trem das 11, a composição foi feita aqui? Na mesinha de fora, o Adoniran vinha tomar a cachaça dele e ele fazia as músicas aqui no bar O Garoto. Ela falou, não sabia não. Gente, é uma história, não tem um quadro no bar pendurado do Adoniran. Eu sei a história inteira do... Então, quer dizer, o cara não aproveita. Então, volta naquilo que você estava falando e que eu assino embaixo. A vida é diariamente um curso de vendas. Sim. Quer ver um outro fator que eu vivo sempre, e é algo assim que pra mim no começo era meio absurdo, e agora eu queria uma estratégia pra conseguir quebrar esse dogma. A gente chega no restaurante muitas vezes, eu como consumidor, e eu quero pedir uma indicação de qual é o prato mais legal, mas o cara que tá te servindo nunca comeu aquela comida. Então, essa é uma um dos grandes erros que eu acho assim dos lugares, né? As pessoas não conhecem. Você pergunta qual que é a especialidade da casa. Tem esse daqui que sai muito, esse daqui também sai muito, mas qual que é a especialidade? Qual é o sabor? Se a pessoa não sabe, né? Então... Uma vez eu estava num restaurante lá em Campinas, lá no pé de Vinhedo, e aí era maravilhoso, chique, era um restaurante, né? Eu falei assim pro cara, e esse eu sou buco, é bom? Ele falou assim, vem mais osso do que carne. Ele foi de uma sinceridade. É o contexto visual que ele tira, não sabia o sabor pra te falar, por exemplo. Né? Ele falou, tem mais osso do que carne. Eu falei, caramba, que ótimo. Amigo, você já passou algum perrengue quando foi fazer uma reportagem? Por exemplo, ser confundido como fiscal da prefeitura. Já aconteceu isso ou não? Absolutamente. Recentemente a gente teve a inauguração de um Japa na Lapa, que assim, foi muito carinhoso. A gente fechou com um conglomerado de 6 restaurantes do mesmo proprietário, cada um com um título diferente e cada um numa localização diferente de São Paulo. E isso eu acho que é até engraçado comentar. E aí a gente, ao chegar no lugar, eu sempre tô, por exemplo, captação do Butantan tem um posicionamento diferente. Então, o quanto mais informal eu tiver, melhor minha comunicação com o público. Então, se eu tiver de camiseta e de calça jeans, é legal. Agora, no Repórter São Paulo, meu público é premium. É um público que não quer saber quanto custa, ele quer saber da experiência. Então, eu vou de blazer, eu vou com uma vestimenta um pouco mais legal. Então, eu cheguei nesse restaurante, era uma captação do Repórter São Paulo, um restaurante de um ticket japonês, rodízio, um ticket um pouco mais alto. E assim que eu cheguei no lugar, o objetivo era o seguinte, descer a mesa e colocar tudo que é produto. E até só fazendo um parênteses aqui do nosso assunto anterior, e hoje o que eu faço é as pessoas que trabalham no lugar provar. Então, é humanamente impossível comer tudo que eu filmo. Não dá. Por mais que eu tente, tá? Não dá. E aí, então, o meu trabalho virou fazer com que as pessoas que estão trabalhando no lugar... E aí o dono não acha ruim, porque sou eu que tá falando, não, come, prova, vou te gravar. Não vou postar. É a imagem do cara. Mas a gente faz ele provar. Mas chegamos nesse restaurante, era dessas, juntar 6 mesas diferentes, colocar todos os produtos do cardápio, todas as opções de peças de sushi. E aí, fomos eu, minha esposa, minha enteada e minha filha gravar o conteúdo. Eu gosto muito de fazer com a minha família. Essa conexão faz uma realidade direta com o que é, né? Quanto mais próximo da minha experiência, mais vende o produto. E aí, quando eu cheguei no lugar, eu sentei na mesa, tava do jeito que eu tô. Eu gosto muito, camiseta preta, Lacoste, o blazer. Chegou a menina. Aí, eu cheguei no restaurante e o cara virou pra garçonete, que parecia ser uma nova garçonete, e falou pra ela assim, não erra que esse cara é relevante. Eu ouvi porque eu fiquei sabendo porque minha filha estava no banheiro e ouviu. Ele falou, não erra com ele. O cara é importante, o cara é artista. O que aconteceu? A menina tinha 2 sucos de 1 litro. Meu amiga, ela veio tremendo, mas do jeito que veio, ela derrubou em mim tudo. Mas eu fiquei cheio de caco de vidro, de bebida e tal. E aí, assim, eu realmente não tô nem aí, eu não me importo. Eu trabalho com gastronomia. E eu sempre sujo minha roupa. Sempre. Pelo food porn, sempre tem um queijo, sempre tem alguma coisa. Se tiver de branco, então, é certeza que suja, né? Esquece. Branco eu já não sei usar. Tô aprendendo agora. A minha esposa até me deu os parabéns que eu consegui. Já tomei banho de café. Já nessa mesma circunstância? Um restaurante, churrascaria, o cara derrubou, lavou minha camisa branca.
Cara. Eu nem sei se eu olhava pra camisa, eu olhava pra ele. Mas coitado, ele não fez o que ele quis. Com certeza ele não fez O constrangimento dele me doeu muito mais do que o café A pegando mancha. fogo. Não, e o café pegando fogo Nossa. também. O café é super quente, mas me doeu mais ver a cara dele. Porque ele não sabia o que ele fazia. Se ele voava, se ele saía de gatinho, ele não sabia o que ele fazia. E aí eu vi essa menina entrando em crise de ansiedade, cara. Porque ela me derrubou um negócio em mim. Então, tipo, ela ficou pior do que eu fiquei. Eu ia gravar. Tá. Então minha filha foi pro carro, pegou outra camiseta, eu tinha outro blazer, me vesti. E aí eu pedi pra conversar com a menina. Falei, cara, fica tranquilo, tá tudo bem. E assim, todo mundo muito preocupado, porque vai chegar o repórter pra gravar. Então, é um cara que é influente, é alguém que tem uma opinião pública que faz senso nas Aí pessoas. o cara vem e fala, não erra com ele. Derrubou Acho que ela tudo. ficou nervosa por isso, Ou seja, coitada. botou um piano nas costas da menina. É, Justamente. exatamente, deixou ela tensa. Outra coisa que acontece às vezes é o seguinte: eu costumo dizer que quando a pessoa começa a conversar comigo com intimidade, eu não faço ideia de quem ela é seguidor. Então, às vezes eu tô num restaurante, ou uma autoescola, aconteceu isso com a gente. E aí vem uma pessoa da rua e quer comentar comigo sobre algum lugar que ela foi e ela não gostou. Então, gente, o gosto é o seguinte: eu não vou divulgar um lugar se ele for ruim, tá? Na minha opinião. Tem lugares que você pode gostar ou não gostar. Então, às vezes eu tô num lugar e a pessoa vai brigar comigo. Porque ela não gostou de tal produto, de tal prato. Ó, eu não gosto desses negócios aqui, tá bom? E aí eu tô gravando outra coisa que não tem nada a ver. E a pessoa, ela entende aquilo como uma oportunidade de trazer pra mim a opinião dela. O que eu acho muito importante. Eu dou toda a moral. Via de regra, tento dar o máximo de atenção possível. Mas tem ocasiões que não dá pra eu resolver. E você comentando de fiscal, já aconteceu algumas vezes porque eu fiscalizo, de fato. Não por ser fiscal da prefeitura, mas eu acho que eu sou pior. Não só porque eu conheço os fiscais da Mas o cara já vigilância. te confundiu como fiscal da prefeitura, né? Ó, o que acontece sempre. E infelizmente, tá? Eu falei pra você que eu só divulgo o que é realmente bom, né? Então, se eu chego num lugar e a comida não é legal, o que eu faço? Eu dou um feedback construtivo, devolvo o Pix, pago a conta e vou embora. Eu não tenho muito essa trava. E antes, o empresário se sentia ofendido. Hoje, ele se sente lisonjeado quando eu faço uma crítica construtiva pro negócio dele. E aí, geralmente ele, não quero o Pix de volta, eu vou melhorar minha operação e você volta aqui. Só que o que acontece às vezes? Quando é o influenciador que vai, pô, o camarão é aquele camarão, a comida é aquela comida, vem tudo maravilhoso, perfeito, magnífico. Por isso eu volto sempre para fiscalizar. E aí, hoje eu costumo dizer que eu não consigo estar onde eu gostaria de estar, porque a agenda explodiu. Glória a Deus, não vou reclamar. Mas muitas vezes acontece do restaurante expor pro influenciador numa mesa, cara, magnífica. Aquela coisa linda. Quando vai o cliente, não é a mesma coisa. Não é o mesmo perfil de atendimento. Que é a falta de preparo. Então toma essa Eu já crítica. passei por isso como cliente, Como influenciada. como influenciada. Ó, esse assunto Eu aqui já foi fui muito no- pro lado do bar, do restaurante. Então nós vamos ter que dar uma quebrada de gelo aqui, né? Já que Concordo. estamos no bar, vamos Agora sim, hein? vamos aquecer aqui. Quer ver? Aquecer não, né? Gelar. Aqui, ó. O que você prefere? Aqui tem a cerveja. Ali tem esse aqui de pêssego, é muito bom. A Raquel é fã desse aqui, né, Raquel? Esse aí é meu favorito. Fiquei sabendo do Quincas de Pêssego. Vou provar esse aqui, hein? É esse. Então vamos, é o meu favorito. vamos lá. Eu vou na cerveja aqui. Ele é um cooler. Vou na de- minha Laura. Nossa, Laura. Esse Deixa eu aqui é pegar um os cooler. copos. É um cooler de vinho gaseificado. Aqui. Aqui. Abre aqui pra ele. Flora. Abre aqui pra ele. Maravilhoso. Vê se ele gosta. Não tem como não gostar. Ele vai gostar com certeza. Esse é maravilhoso. Aqui. Vamos ver aqui. Vou pegar aqui o da Raquel. Pegou, Raquel? Não, Esse ainda não. Tá aqui. Pode ser esse, Raquel? Claro, Ou que é com esse? certeza. Pode ser esse aqui mais bonitinho. Descobrimos na Mais, estação de negócios o Quincas. É, Só pra não nosso perder o grande hábito. parceiro, Isso. nosso grande parceiro. Muito bom, hein? Fala sério, isso é uma delícia. Viva, viva, Um brinde. viva, Saúde. Viva! viva. Vamos ver. Maravilhoso. Não Bom é demais, bom? hein? Muito bom, de verdade. É Gostei. maravilhoso. Esse, Bom. com publi ou sem publi? Agora fica Gostei. até de forma É bom, né? mais descontraída, né? E assim, teve mais algum outro caso que você pode nos contar que foi hilário? Inúmeros deles. Teve. Eu ganhei um prêmio no começo de 2024 da Foresp, que é um órgão de vários sindicatos regionais que se juntaram do Brasil inteiro para fazer um evento em São Paulo e falar sobre turismo.
Então eu ganhei um prêmio de CAC. Foi eleito o menor CAC do Brasil no ramo do turismo. O que é CAC? Pra quem está em casa. Custo de aquisição de cliente. Dentro do tráfego pago a gente tem alguns parâmetros diferentes. E o custo de aquisição de cliente é o quanto custa o clique para esse cara comprar e tá dentro da loja. Então, não imaginava naquele momento que tinham pessoas com milhões de seguidores. Eu com, na época, os meus humildes menos de 100 mil seguidores, mas trabalhando, voltando o conteúdo pro empreendedor, voltando o conteúdo para tráfego pago. Fui premiado. Então aquilo mudou completamente o rumo da minha carreira. Foi aí que o Repórter São Paulo explodiu. A gente foi para os maiores resorts do Brasil, a gente fez publi internacional, saí do país para gravar coisas. Então aí onde a minha carreira mudou. Costumo dizer que eu cobrava R$500 numa publi e hoje tem publi minha que é 15, 20 mil reais. Por conta de o nível da influência. Aquilo trouxe legal. Uma repercussão muito grande. E aí, uma coisa bastante interessante é que eu divulguei no dezembro do ano passado um hotel. E aí esse hotel é um resort, cara, sensacional, muito bom. E Vale das Águas, tá? Já fica aí, Vale das Águas, queremos vocês aqui. E a gente foi pra lá fazer uma divulgação monetizada, divulgamos o lugar. E nas 2 semanas seguintes, o hotel entrou em contato e falou o seguinte: olha, vai ter o Natal, vocês não querem vir passar aqui com a família? Como assim? Não precisa fazer a publi, vem passar com a gente. Pô, devem ter gostado. Onde a gente ia no Natal a gente acabou não indo, resolvemos não ir. Então vou pra lá, peguei minha família, a vovó, a minha filha foi viajar, a minha filha mais velha foi viajar com a mãe. Fomos minha esposa, minha avó e eu viajar. E aí chegando lá, a gente percebeu que assim, o hotel lotou. Quando a gente foi, não tinha muita gente. Tinha um atendimento incrível, tal, um ambiente sensacional, mas quando a gente voltou tava lotadaço. Não só por conta da ocasião do Natal, mas cada ser vivo, cada mosca era meu seguidor. Uau, que incrível! Então legal. foi uma coisa muito interessante, porque aonde quer que a gente estivesse, as pessoas estavam comentando sobre coisas que eu já fiz. E aí se tornou legal. Assim, o hotel do Lucas. E que legal! Fantástico, quem sou eu na fila do pão? Então foi uma situação divertida no sentido de a festa ter girado em torno das minhas aparições. Que porque legal, todo mundo incrível. Gostava bastante. Super case. Vamos no ping-pong aqui, vamos botar ele numa sinuca de bico. Gosto, vamos nessa. Pastel ou coxinha? Pastel. Japonês ou churrasco? Japonês. Curso online ou receber os amigos? Receber os amigos para um curso online. É isso aí. O vendedor nunca abre mão da sua essência. Da né? sua essência. Querido, olha, foi muito legal. Pena que tá chegando no fim. Sim, foi incrível. Porque tem conteúdo aqui. Esse cara Pra tem dias. conteúdo para dias. É. Deve ter histórias fascinantes. Por isso que eu não digo que termina aqui. Eu digo que terminamos o primeiro capítulo aqui, porque vamos querer você de volta logo, pra gente falar mais um pouco, contar mais histórias boas. Foi muito agradável. Gostamos muito da sua presença. Eu queria que você desse um recado aí pra tua galera toda. Primeiramente, Newton, Raquel, obrigado pelo espaço, tá bom? Nós E você, que mora em São Paulo ou região, até pode ser de fora, não conhece nosso trabalho ainda? Siga Repórter São Paulo e Amo Butantã. Se eu puder te dar alguma sugestão, é aquilo que eu falei durante o episódio, mas pra virar o corte aqui é o seguinte: descubra algo que você ama fazer, mas que você ama tanto fazer que você faria de graça. E faça. Eu consigo acreditar, apostando junto com você, que depois de um tempo fazendo de graça, as pessoas vão fazer fila pra comprar isso de você. Vamos pra cima. Isso aí. Raquel. Muitíssimo obrigada, Niltinho. Foi como sensacional. sempre, maravilhoso. Muito bom. Obrigada, Lucas. Tamo junto. Todos nós, né? Pra cima. Muito bom. Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais uma edição de Estação de Negócios, mas você também pode ser o entrevistado. Você que é um empresário, você que é um CEO, você que tem o seu negócio, vem contar pra gente do seu negócio. As histórias de sucesso nos encanta e é isso que a gente quer levar para todo o mercado, porque tem muita gente querendo entrar no mercado de trabalho e que precisa de uma aula como nós tivemos hoje aqui com o Lucas. Então, fique de olho. Estação de Negócio, logo com você, com mais uma grande entrevista. Um beijo, fica com Deus.